Voltamos a falar sobre a declaração do secretário municipal de administração, Marcelo Queiroz, que disse durante uma palestra que o Fundo de Previdência dos Servidores do Rio pode quebrar. O secretário divulgou nota sobre o vazamento do áudio da palestra. Segundo ele, os comentários foram tirados do real contexto e houve uma distorção dos conceitos, o que levou a uma errônea interpretação acerca do que foi dito a respeito da situação financeira do Fundo de Previdência dos Servidores do município do Rio de Janeiro, o FUNPREVI. Ainda, segundo o secretário, é necessário fazer uma distinção entre o que é o PREVI-Rio, Instituto de Previdência e Assistência do Rio de Janeiro, e o FUNPREV, Fundo de Previdência dos Servidores do município do Rio de Janeiro. O primeiro, diz o secretário, possui recursos próprios, advindos da gestão do FUNPREV, com o objetivo de fornecer benefícios assistenciais aos servidores municipais, além de arcar com despesas administrativas. Já o FUNPREV é utilizado exclusivamente para o pagamento de aposentadorias e pensões. E sobre o programa Servidor Olímpico, Marcelo Queiroz afirmou que deve ficar claro que se trata de um benefício pago ao servidor inativo que participa do programa e, portanto, não gera nenhum impacto para o FUNPREV, pois o custeio é feito de forma integral com recursos próprios do PREVI-Rio. E eu converso sobre isso com o diretor jurídico dos sindicatos dos servidores municipais, Frederico Sanches. Muito boa tarde, Frederico. Seja bem-vindo aqui ao Repórter Rio. Diante de tudo isso, o que dizer? Boa tarde, telespectadores. O que a gente precisa esclarecer de forma bem tranquila para todos os servidores e para a população é que o PREVI-Rio está, de fato, com uma previdência bem sucateada. Você tem ideia do rombo que seja? Então, ele tinha, quando o prefeito Eduardo Paes assumiu a prefeitura do Rio de Janeiro, 2,5 bilhões em caixa. Hoje, se você mesmo procurar no portal da transparência, pode verificar tranquilamente que o déficit é de meio bilhão, mais de meio bilhão. Ou seja, saiu de 2 bilhões e 500 milhões para menos 500 milhões. Isso. Como é que isso aconteceu? São um rombo de 2 bilhões e meio. Então, é um absurdo. E aí vamos verificar que temos as Olimpíadas, está sendo gasto o servidor olímpico, que tem uma decisão judicial que só autorizou o sorteio para o servidor olímpico, e na gravação que o secretário foi interpelado por um estudante, ele falou que está descumprindo a ordem judicial, porque não tem autorização para pagamento. Teve autorização para exclusivamente haver o sorteio. E ele fez o sorteio, mas já autorizado por si próprio ou pela administração, já está efetuando o pagamento. Mas a Olimpíada é um argumento sólido para explicar essa diferença? Esse argumento que eles têm é estapafúrdio, é completamente isolado do mundo jurídico, não tem nenhum tipo de embasamento. Então, com base nessa situação, a gente verifica que temos um prejuízo para o servidor. E como é que a gente consegue resolver? Fazendo concurso público para que o servidor contribua para o PREVI-Rio. Porque quem não é concursado, é terceirizado, é OS, é empregado que não seja vinculado à Previdência do município do Rio de Janeiro, paga para o INSS. Então você está revitalizando o Instituto da Previdência Social, o INSS. Mas a Previdência própria do município do Rio de Janeiro, que é o PREVI-Rio, ele está sucateado. Ainda mais que os servidores aposentados não pagam a Previdência. Não pagando a Previdência, então temos um rombo ainda maior, de 11% que eles não pagam. Ou melhor, cada vez aumenta mais o prejuízo. Já está para quase 1 para 1. Você acha que nessa batida esse buraco vai só aumentar? Só aumentar. Uma das hipóteses que a gente sugere para o prefeito ou para a administração pública é fazer concurso público. Outra, estatizar. Botar os conlurbianos, que são empregados públicos, transformá-los em estatutários. E aí, com isso, ao invés de pagar para a INSS, são 16 a 20 mil empregados públicos da Conlurb, que se pagarem para o PREVI-Rio, vão estar completamente abastecendo a Previdência do Rio de Janeiro. Isso tudo, Frederico. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E o pior de tudo, só para concluir, por gentileza, temos um problema de pulgas na Prefeitura do Rio. E aí fica preocupado com a Olimpíada. É uma situação bem delicada. Obrigado pela atenção e boa tarde. Boa tarde. Vamos ver agora a reportagem sobre a declaração do secretário Marcelo Queiroz.
Em resposta à pergunta de um participante da palestra sobre como a prefeitura estava agindo para evitar a falência do PreviRio, Marcelo culpou a quantidade de benefícios dados aos servidores, como auxílio creche, plano de saúde, bolsa de estudo, pelo inchaço da Previdência. Qual o grande problema do PreviRio, sendo bem sincero? Primeiro, lá atrás, o número de benefícios que foi dado. Então, assim, hoje o Prefeitura do Rio tem um plano de saúde que, em grande 3% do valor dele, 3% do valor que você recebe de salário, é bancado pelo representativo de 3%, quem banca é a Prefeitura. Você tem auxílio creche, auxílio adiantamento, bolsa de estudos, isso foi sendo dado. Outro problema apontado pelo secretário foi a incorporação nos salários de servidores públicos que tiveram cargos comissionados por um ano. E afirmou que diariamente é multado por isso pelo Tribunal de Contas. O que é incorporação? Você trabalha 20 anos sem cargo comissionado, se você ficar 10 anos num cargo comissionado, você incorpora no seu salário o maior cargo que você teve durante um ano. Você contribuiu toda a sua vida com R$1.000 e está se aposentando com 20 mil. Como solução para evitar a quebra da Previdência, Marcelo Queiroz apontou a venda de patrimônios do PreviRio para rentabilizar o fundo. Tentando vender alguns patrimônios que hoje o PreviRio tem. Então, por exemplo, um terreno do lado da Prefeitura, a gente tem que tentar vender para rentabilizar o fundo ou tentar fazer o que eu fiz com o Porto Maravilha nos terrenos do PreviRio. Por exemplo, aumentar o gabarito daquele prédio. Incorporar patrimônio para PreviRio. Acho que esse é o futuro, se quiser sobreviver o fundo. Entendeu? Sobre os custos para o Instituto de Previdência do Programa Servidor Olímpico, o secretário disse que será de 1% da arrecadação e que já está sendo pago. Mas o Sindicato dos Servidores do CISEP-Rio informou que há uma decisão judicial que desautoriza esse pagamento e, por isso, vai entrar com um pedido de improbidade administrativa contra o prefeito Eduardo Paes.